meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta e a nossa primeira aula vai ser sobre social media. O que é ser um social media? Quais são as funções do social media? Quais são as habilidades necessárias que o social media deve ter? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Se você chegou aqui, é novo no canal, então se inscreve aqui, tá? E mande esse vídeo para alguém aí que quer começar na área de social media, que tá com aquela vontade de começar a ganhar dinheiro com gerenciamento de redes sociais. Então, vamos lá, vamos para nossa aula. Primeiramente, Carol, o que é ser um social media? A palavra social media é uma palavra muito ampla, as pessoas acham que ser social media às vezes é só fazer um postzinho no Instagram e tá tudo certo. Mas na verdade, não é isso, tá? O papel do social media é basicamente criar estratégias de conteúdo, é estar antenado, é criar uma comunidade, criar uma audiência para o teu cliente conseguir vender mais, engajar mais. Esse é o papel do social media. Então, se hoje você trabalha como social media e não faz esse tipo de processo, você está trabalhando de maneira errada. Se você hoje é um iniciante e quer começar nessa área, saiba que o papel de social media não é um papel simples, não é um papel fácil. Basicamente, você vai montar as estratégias para aquele cliente ter mais vendas, mais clientes, mais engajamento. Então, esse é o papel principal do social media. E aí, dentro dessa área, a gente tem vários tipos de funções. A primeira função é a criação de conteúdo. É onde você vai sentar e analisar o que eu posso fazer para esse cliente. Essa é a sua primeira função, tá? Você vai fazer uma análise geral de quais são os tipos de conteúdo que você pode fazer para aquele cliente crescer, para aquele cliente vender mais, para aquele cliente reter a audiência dentro do perfil. Quais são essas etapas? Então, a criação de conteúdo é uma das maiores funções do social media, fechou? A segunda função, gerenciamento das redes sociais. Todo social media faz toda a gestão de redes sociais do cliente. Então, basicamente, você vai cuidar ali do perfil, né? E cuidar, eu falo que é cuidar mesmo. Então, é você fazer todo um acompanhamento, você verificar os comentários e responder esses comentários, a não ser que os comentários sejam uma coisa muito específica ali, né? Ah, sei lá, o cliente postou um vídeo sobre um tema específico e aí um seguidor perguntou sobre alguma coisa específica relacionada àquele tema. Então, você vai você vai tirar um print e mandar isso para o seu cliente responder. Mas coisas mais básicas, né, comentários mais básicos, você precisa responder. Por quê? Quanto maior o volume de comentário, mais engajamento você vai ter. E o seu cliente, consequentemente. Então, é papel do social media estar atento a isso. Chegou um direct, por exemplo, a gente tem uma cliente nossa aqui, que ela é da área de emagrecimento, né? Ela é médica e atua nessa área. E ela tem muitas mensagens no direct querendo fechamento de consulta, né? Querendo saber onde ela tá instalada, né? Onde é o local da clínica, enfim. Imagina se eu, como social media, não fizesse essa função de responder. Ela não teria paciente hoje, porque simplesmente ela não tem tempo para ficar olhando, né? Então, esse é o nosso papel, é ficar atento às redes sociais daquele cliente, é cuidar daquele perfil. E quanto mais você está atento, mais possibilidades de esse cliente te indicar para mais pessoas e você criar uma carteira de clientes é maior, muito maior. E suas chances de você montar essa carteira com indicação é gigantesca. Mas para isso você precisa fazer um bom gerenciamento dentro do perfil. Outra função extremamente importante do social media é a parte de análise de desempenho. O que significa isso? É você analisar todas as métricas daquele cliente. Então, o que está dando mais resultado? Quais são os vídeos que eu postei esse mês que deram muito engajamento, deram retorno? Quais foram os formatos desses vídeos? Né? Vídeos mais longos, vídeos mais curtos, carrossel, será que deu o resultado? Será que não deu? O que de fato trouxe seguidores para o meu cliente, trouxe audiência? Isso você vai fazer o quê? Numa análise daquele perfil. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas que me acompanham, principalmente para os meus alunos, registre o perfil do cliente antes de você começar a gerenciar. Por quê? É muito importante você ter esse dado, de você mostrar um antes e um depois. Olha como a gente evoluiu o perfil, olha como a gente teve um engajamento mais alto, né? Olha como é que a gente conseguiu trazer uma audiência mais
em maior conexão com o seu perfil. Então, esses pontos de melhoria você precisa apresentar para o seu cliente. E essa análise de desempenho é muito importante. Carol, mas como é que eu faço para analisar essas métricas? Dentro do próprio Instagram existe uma análise, né? Uma análise de desempenho dentro do próprio perfil, que são os insights, tá? Lá você vai ter todo o acompanhamento daquele perfil. Então, quais foram os maiores comentários? Quantas contas você alcançou? Qual a maior interatividade que você teve? Quais são os posts que deram mais retorno? Qual o horário melhor de postagem? Se o seu seguidor é mais homem ou mais mulher? Qual é a idade daquele público? Então, os insights é uma baita fonte para você conseguir ter essa análise de desempenho. Mas não só isso, você pode verificar pelas postagens, né? Você entrar em cada uma das postagens e analisar o que está dando certo, qual postagem teve mais interatividade e seguir por um caminho, tá? Isso é muito importante, você analisar isso e fazer, no modo geral, o que você pode melhorar para aquele desempenho ser maior no próximo mês, tá? Então isso é muito importante. E a outra função, assim, que eu também acho muito importante do social media é a interatividade com o público. É você criar uma conexão com aquele público. E como que eu faço para criar essa conexão? A gente vai ter uma aula aqui no YouTube somente sobre criar conexões. Mas já deixo claro que a conexão ela é extremamente importante dentro de um perfil, porque o público tem que estar alinhado com o seu conteúdo. Então, às vezes, o cliente ele quer falar coisas que ele acha legal, mas que o público dele não acha. Então, é muito importante você ter essa percepção como social media. Cara, esse cliente é um nutricionista, exemplo. O que eu posso fazer de diferencial e que está dando certo para atrair o público, para ter as pessoas interagindo, as pessoas comentando? O que eu posso fazer de diferente para esse cliente? Então, é você analisar como as pessoas pensam. Quais são as dores principais desse meu público, desse público do meu cliente? Tem várias. Por exemplo, se a gente fala sobre emagrecimento, a gente tem várias dores. Várias. A pessoa que quer se tornar mais saudável, a pessoa que quer ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem várias, dentro desse nicho específico, a gente tem várias dores. Quais são as dores que eu quero transmitir dentro do meu perfil? E isso é muito importante você deixar claro para o seu cliente. Você criar uma comunidade é muito importante para o cliente vender mais, para o cliente ter mais engajamento, para o cliente lá futuramente, se ele quiser lançar algum produto digital, algum curso, alguma mentoria, ele ter essa possibilidade, tá? Porque ele vai ter uma audiência engajada. Essa é a principal função do social media, ter uma comunidade engajada. E não é fácil você ter isso. Só que você tem caminhos, você tem processos, você tem jornadas onde vai te levar a ter essa comunidade mais engajada, a ter essa interatividade com o público. Então, é uma baita função, sim, do social media. E agora a gente entra num outro ponto. Carol, quais são as habilidades necessárias para eu ser um social media? Às vezes, eu não consigo criar conteúdo, como que eu faço para fazer isso? Eu digo que ser social media não é uma tarefa fácil, então as pessoas hoje vendem, né? Eu não digo nem mentorias, mas às vezes vendem cursos ou algo nesse sentido, falando que é fácil, né? Você ser um social media, você estar dentro dessa área, mas não é fácil. Existem diversas habilidades para você ser um social media, mas essas habilidades, elas não necessariamente precisam estar com você naquele momento. Você vai uma de cada vez, você vai aprendendo, até mesmo ganhando experiência ao decorrer do tempo, ao decorrer você fazendo um gerenciamento, uma gestão, você vai ganhando essa experiência. Ninguém nasce sabendo tudo sobre gestão de redes sociais, né? Sobre criar uma comunidade engajada, sobre criar conteúdo, enfim, ninguém nasce. Só que, obviamente, você sim vai precisar de algumas habilidades necessárias ali para pelo menos você iniciar nessa área. Quais são essas habilidades? Primeira coisa, você saber planejar um bom conteúdo, você saber entender quais são as ferramentas que eu consigo buscar esse conteúdo, eu entender qual é a dor daquele cliente, quais são as soluções que eu posso proporcionar para o público do meu cliente. Isso são habilidades que você precisa saber. Como que eu faço para criar um bom conteúdo?
né? Quais são as ferramentas de busca que eu vou ter esse conteúdo, que não seja um conteúdo que, por exemplo, seja copia e cola, né? O que eu posso fazer de diferencial para esse cliente? Então, isso é uma habilidade que realmente você precisa ter. Segunda habilidade que eu acho extremamente necessária, tá? Eu tô falando minha percepção de mercado, é a parte de gravação. Mesmo se você hoje não faça gravações com o seu cliente, filmagens com o seu cliente, é muito importante você auxiliar o seu cliente a gravar vídeos. Por quê, gente? O que tanto domina nas redes sociais hoje? Qualquer rede social é vídeo. TikTok é vídeo, YouTube é vídeo, Instagram é vídeo. Eu tô falando das 3 principais aqui, fora os outros, né, que a gente tem aí. E a maioria é vídeo, produção visual. Então, assim, se hoje você não domina pelo menos um pouquinho de gravação, de entender ali, vou mostrar meu cliente, eu não vou gravar com esse cliente, mas eu vou montar um roteiro aqui de vídeos para ele, eu vou montar um pequeno cenário do que ele pode fazer dentro da casa dele, quais são os direcionamentos de formatos de vídeos que ele pode fazer. Isso é extremamente importante, tá? Muito importante mesmo. Por quê? Porque vídeo é o que mais domina e o que mais vai trazer engajamento para o seu cliente. Eu digo que 85% de interação, engajamento, venda vem através de bons vídeos, de bons criativos. Não vem através de uma artezinha ou de um carrossel bem produzido. Muito difícil, principalmente se o seu cliente estiver iniciando nessa área. Se você postar só carrossel, só arte, pode ter certeza que você não vai trazer resultado para o seu cliente. Agora, se você começar a produzir bons vídeos, vídeos esses que normalmente são vídeos mais curtos, que dão mais retorno, mais engajamento, você vai ver que você vai ter um alcance muito maior. Então, essa também é uma outra habilidade que você precisa ter em mente, tá? Ah, Carol, mas hoje eu não faço produção de vídeo. Não tem problema, mas você precisa ter em mente o quê? Como eu posso criar um bom conteúdo em vídeo para aquele cliente, né? Quais são os conteúdos que eu posso levar para esse cliente fazer em vídeo? Segundo ponto, cenário. Você precisa estar atenta. Putz, esse cliente aqui ele precisa de um cenário tal, mais ou menos assim. Então, verificar isso com o seu cliente. Passar orientações de formatos, tá? Eu já cansei de ver cliente fazendo formato deitado. E, gente, formato do Instagram, do TikTok, de outros, tirando o YouTube, né? Mas o YouTube também tem os shorts agora. Mas os formatos principais são o quê? São em pé. Então, tem que dar essa orientação, porque às vezes o cliente não sabe, às vezes o cliente é muito leigo sobre aquilo dali, né? Então, é importante passar, por exemplo, para o cliente um bom áudio, né? Olha, se você tem algum canto da sua casa que tem silêncio, então tenta gravar lá, tenta comprar um microfone de lapela, que às vezes nem é tão caro, né? Para você ter uma qualidade melhor de vídeo, tá? Então, isso é muito importante você passar para o seu cliente. Outra habilidade que eu acho, assim, extremamente necessária é você entender das redes sociais, tá? Onde você tá e onde você tá trabalhando. Por exemplo, Carol, eu mexo muito mais no Instagram, mas eu não tenho tanta habilidade com o TikTok. Então, qual é o atuador ali? Atuador é saber de Instagram, mas não saber de TikTok. E hoje a gente sabe que a maioria dos clientes querem atingir várias redes sociais. Então, você vai estudar o quê? Você vai estudar o TikTok, porque é uma rede que você não domina ainda, tá? Então, é muito importante você estar atenta sempre às principais redes sociais, tá? Eu falo isso no modo geral, por exemplo, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Para mim, essas são as principais redes sociais que você precisa estar atenta, que você precisa entrar e ver, cara, eu preciso dominar essa rede social. Então, é muito importante você ter isso como meta na sua habilidade como social media. E eu acho que por último, assim, no modo geral, é você ter uma organização e você saber planejar os conteúdos daquele cliente, tá? Isso também é muito importante. E lembrando também que é muito importante o teu cliente ter um bom posicionamento nas redes sociais. E esse posicionamento, ele não passa só pela criação de conteúdo, ele passa também pela identidade visual que você vai montar para aquele cliente no perfil dele. Tá? Ele passa pelo quê? Pelos cenários que você vai gravar os vídeos,
né? Então, se você for até o cliente, cara, monte cenários legais, né? Tenta diferenciar o cenário. Tenta, por exemplo, aqui eu tô gravando no nosso estúdio. Então, a gente tem esse cenáriozinho aqui pra gente gravar. Mas, quando eu vou fazer, por exemplo, um formato de Reels, né, lá no Instagram, eu tenho outros locais que eu gravo. Eu não fico só no mesmo local. Por quê? Pra dar aquela diferenciada. Então, isso é muito importante, tá? Você produzir isso e você pensar isso para o seu cliente. Então, você planejar, ter um bom planejamento de conteúdo, você se organizar, você pensar nos cenários, pensar na identidade visual do seu cliente, né? Pensar no Instagram como todo mundo, Instagram bonito, atrativo, faz sim toda a diferença e é uma das habilidades que você precisa sim ter, tá? Mas você falou isso tudo, e se eu não tivesse essas habilidades, eu não vou ser um social media? Não. Volto a dizer, ninguém nasce sabendo tudo isso, tá? Então são processos, é uma jornada. Eu falo que vocês precisam sempre estar estudando, crescendo, evoluindo, até porque eu, por exemplo, estou nessa área e continuo crescendo, continuo evoluindo, continuo estudando. Estudo é tudo, tá? Então, você estudar e você colocar em prática sempre, 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 sempre. Aprender uma coisa hoje, coloca em prática no dia seguinte. Aprender uma coisa hoje, coloca em prática no dia seguinte. Isso é muito importante. Outra habilidade que eu também acho, assim, pra gente fechar, é as trends, tá? Você tem que estar atenta ao que está acontecendo no mundo. Então, assim, é muito importante você verificar o que está acontecendo no momento, quais são os assuntos do momento, qual é o vídeo que está viralizando, qual o meme que está viralizando, tudo isso é importante você estar atento. Salva todos os conteúdos que você achar relevante. Às vezes você está no TikTok ali, quantas vezes eu já entrei no TikTok, fiquei lá vendo e ia salvando e depois eu fazia um conteúdo baseado naquele vídeo. Muito importante você estar atento a isso também. É uma das habilidades excelentes, assim, e bem tranquilo de se fazer, né? A gente consome rede social o tempo todo. Então a gente sabe o que está sendo viral, quais são as trends que estão mais em alta, qual é o assunto do momento, pegar aqueles assuntos e transformar em conteúdos para o seu cliente. Vai ser isso que vai atrair mais pessoas, que vai fazer com que as pessoas interajam ali com o teu cliente, tá? E aí a gente entra em outro ponto, que são as ferramentas. Carol, eu preciso saber sobre ferramentas? Precisa e muito. Principalmente ferramenta de produção de conteúdo. E a gente vai ter uma outra aula aqui dentro que eu vou falar literalmente sobre essas ferramentas, tá? As ferramentas de produção de conteúdo são uma mão na roda para você conseguir entender a dor do público do cliente, a entender a como criar bons vídeos, bons conteúdos, né? Onde você pode achar conteúdos para aquele cliente. Então eu vou trazer uma aula completa sobre as fontes de conteúdo, onde você pode encontrar, como você pode fazer essa pesquisa, porque é muito importante você ter isso, você entender quais são as ferramentas necessárias para você trazer um conteúdo qualificado para o teu cliente, para você aprender a criar um conteúdo legal, tá? Então isso é muito importante. Segunda ferramenta, ferramentas de organização, como por exemplo o Trello, tá? Eu gosto muito e utilizo muito aqui. O Trello e o Notion, para mim, são as duas melhores ferramentas de organização, tá? Então, eu indico muito para vocês. Provavelmente vocês já devem saber essas ferramentas, mas eu não sei se vocês usam. Então, comece a implementar dentro do teu negócio. Ainda mais se você for iniciante, começa a verificar essas ferramentas, principalmente porque se você trabalhar para uma agência de publicidade ou se você às vezes até trabalhar com algum cliente específico, normalmente todos os clientes utilizam essas duas ferramentas. São ferramentas essenciais para quem está começando ali e para quem já está também avançado, tá? A gente utiliza aqui na agência e é muito, muito boa para a nossa organização, para a gente entender o que está faltando, quais são as tarefas que a gente tem que fazer do dia, enfim. Ferramentas de organização são muito importantes. Outra ferramenta que eu particularmente uso e muito é o papel e a caneta. Nada melhor do que você escrever o que você está fazendo, o que você precisa fazer. Enfim, eu gosto muito de também ter o papel e a caneta ali do meu ladinho, na minha mesa, para eu poder sempre estar anotando e vendo o que eu posso fazer. Às vezes surge uma ideia do nada, eu vou lá e anoto, depois, enfim, eu passo essa ideia para o computador, mas eu sempre tenho meu papel e minha caneta ali. E é uma ferramenta que eu uso muito. Outra ferramenta que vocês vão utilizar muito e que vocês precisam dominar é o CapCut, tá?
é uma das ferramentas melhores para edição de vídeo atualmente, beleza? E tem muitas funcionalidades essas que às vezes vocês nem fazem ideia do que vocês podem montar ali dentro. Então, é uma ferramenta extremamente útil e que você com certeza vai usar e muito, tá? Então, é importante você estudar essa ferramenta. E outras ferramentas de vídeos também. Às vezes você tem já uma habilidade com outras ferramentas que não teria problema nenhum, beleza? E por último, eu queria incentivar vocês, porque o social media ele mudou a minha vida, mudou. Assim como design, para quem não me conhece, eu trabalhava como design, fiz uma transição de carreira e hoje em dia eu trabalho como social media. Tenho uma agência de publicidade, a gente tem 14 funcionários, a gente tem uma empresa aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu tenho muitos clientes. Minha empresa fatura múltiplos 6 dígitos mensais e isso mudou a minha vida. Social media tem diversas possibilidades, a gente tem diversas empresas abertas no país. Você pode prospectar muitos clientes, principalmente clientes grandes. Você pode futuramente montar a sua própria empresa, a sua própria agência de publicidade. Então, assim, é uma função maravilhosa, é uma função que não tem como dar errado. É uma função que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Se você souber prospectar bem, se você tiver um bom posicionamento, se você tiver um bom portfólio, então é uma das melhores funções. E todos os eventos que eu vou falam que social media é a carreira do futuro, tá? Então, assim, estudem muito, de verdade, coloquem em prática. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai se tornar, sim, um bom social media. Fechou? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, mande essa aula para algum amigo que está começando, que quer ser social media, enfim. Deixe seus comentários também, sugestões de outras aulas, tá? Para eu poder trazer aqui pro canal para vocês. E espero de verdade que vocês tenham gostado. E lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o link do meu curso Social Media Club. Lá dentro você recebe diversas aulas, tá? Além disso, você tem 2 aulas ao vivo comigo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, beleza? Você tem um suporte individual, suporte em grupo, são mais de 50 aulas já gravadas que você pode assistir onde você quiser, quando você quiser, 1 ano de acesso, diversos bônus, enfim, tudo isso por menos que uma pizza no final de semana. Então, assim, tá muito barato. Então, aproveite. Você ainda vai ter 2 aulas ao vivo comigo todos os meses. Fechou? Então, ó, se inscreve no canal, comente aqui embaixo. Tamo junto e até a próxima aula.